Olá, doutores. Oi, Ana. Sejam bem-vindos. Chegou. Boa noite, doutora Lu. Tá com a gente todos os dias. Boa noite, Cris. Doutora Débora. E aí, gostaram das músicas? Playlist do desafio? Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Essa barra quer gostar de você. Boa noite, doutora Gabi, tudo bem? Boa noite. Boa noite! Você viu que música mara é essa? Oi? Você viu Essa que é boa, hein? mara? Dá vontade da gente dançar. Essa música não tem tempo, né? De antigamente, de agora, vai ser no futuro, isso daí não passa. Olha, tô gostando de ver do traje. Tá vendo? Vamos explicar, né? Por que a gente tá assim, né? Kelly toda de terno e eu toda de toga. Porque hoje quem vai falar com vocês é a magistrada Grazi. Claro E a que doutora Kelly. com tom de professora. Nós, né? No nosso intuito de levar o conhecimento. Mas por que a gente escolheu hoje, né, nesse domingo, nessa nossa última live aí, a gente tá colocando a toga para passar para vocês os limites do advogado, os limites do magistrado. Você não pode ter medo dessa toga, lembrar que não existe hierarquia. Isso aqui é simplesmente o quê? É uma veste talar. Da mesma maneira que você põe um terno, uma gravata, um terninho, um blazer, o juiz também põe isso, não é para impor medo, para que você tenha receio de falar, de defender o direito do seu cliente. Então, assim, a gente começa essa live de toga, né, fazendo uma brincadeira, né, lógico, mas para mostrar o tom que vai ser a nossa live. Obrigada a todo mundo que está participando. A Alana, minha estagiária. Cris, boa noite. Cris marcando Amanhã estamos presença juntas. todas as lives. Oi? A Cris marcando presença todas as lives. Pois é. Gente, e olha, eu não falei que eu ia cortar o ponto se ela não entrasse. Eu achei que tinha tido um certo tipo de ameaça. Mas, gente, ó, pra quem tá entrando agora, tá vendo que não dá pra nem ver, porque eu tô na metade tô de terno. Doutora Grazi tá com a toga dela, né? A gente fala que a toga Não sei do se dá Batman. pra ver também. O advogado, ele olha pro juiz e fala assim, chegou o Batman, lá vem o Batman. Gente, mas brincadeira à parte, realmente a gente trouxe uma live bem descontraída pro nosso domingo. A gente vai falar sobre, realmente, é um papo reto, né? Qual que é o limite do advogado e qual que é o limite de um juiz numa audiência trabalhista. Por isso que a doutora Grazi já veio togada aqui, só para fazer uma brincadeira, uma analogia, né? Vim fazer, agora vou tirar. Porque, olha, aí eu aproveito para contar para vocês, sabe por que nosso ar-condicionado é tão gelado? É porque isso aqui é um forno. Vocês reclamam, doutora, tá muito gelado, pode diminuir, né? Pode aumentar a temperatura. E eu digo assim, gente, aí eu vou morrer, porque isso aqui é um calor. Então, vou tirar. Voltando à professora Grazi, aqui com as nossas... E a gente vai falar, o nosso tema hoje é quais os limites do juiz e do advogado durante a audiência. Eu recebo, gente, se você tem noção de que diariamente pelo direct eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Doutora, o que eu posso fazer se o juiz ele indeferiu uma pergunta, ele não quer constar meu processo na ata, ele não quer constar uma solicitação minha na ata de audiência? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, porque eu percebo que realmente os advogados ficam agoniados em não saber como agir, ficam com medo de estar passando dos limites, certo? Mas a gente tem que lembrar sempre que há um dever de urbanidade, tanto do advogado para o juiz e do juiz para o advogado, e que não há nenhum tipo de hierarquia. Tá? A gente fica sentadinho um pouquinho mais lá em cima para conseguir ter uma visão melhor da sala de audiência. Gente, ó, para quem está entrando agora, para quem perdeu, a doutora Grazi já entrou de toga para falar realmente que a gente está entregue nesse desafio,
que a gente vai falar dos limites de um juiz, de um advogado de uma audiência trabalhista, mas primeiro de tudo, quero parabenizar vocês que todos, na verdade, praticamente todos que eu tô vendo aqui que entraram, acompanharam a gente nesse desafio. Parabéns por realmente sair da zona de conforto, se comprometer conosco. Foi uma semana realmente de entrega de conteúdo, reuniões diárias, adaptação de horários. Então, principalmente foi uma entrega de conteúdo para que você entenda que tem como realmente ter capacidade técnica e sagacidade no ônus da prova em uma audiência trabalhista. Então, a gente fez toda essa entrega de conteúdo e a gente finaliza hoje explicando que tudo tem previsão legal, tanto para a sua atuação dentro de uma audiência, como para o seu limite de atuação dentro de uma audiência. Então, para isso que a gente trouxe essa live, que é uma live dinâmica, mas é uma live bem séria, né? Para a gente poder delimitar a atuação do advogado e também do juiz. Até porque nós falamos muito das técnicas, né? Técnicas de ônus da prova, você requerer a inversão, você requerer o seu protesto, mas você também tem que estar treinado, e é um treinamento, como a Kelly acabou de explicar, baseado em lei, né, com fundamento legal, para que, porque nós criamos situações hipotéticas, tudo muito bonitinho, quando a gente falou ontem, né, mas a gente tem que pensar que isso pode não acontecer, não pode seguir, nem todo juiz tem o pensamento como o meu, e não que o meu, e não é que esteja certo ou errado. Sim. A gente sabe que realmente tem diferenças de pensamento, né? Entendimentos diferentes. Então, você precisa dominar a lei em relação a essas situações, o que você pode fazer, o que você pode se insurgir, o que eu vou colocar hoje aqui, o que geralmente eu faço, né, nas audiências, e para que vocês consigam ter essa noção. E o que é legal, tudo que a gente for falar aqui, ninguém vai falar de achismo, né? Eu vou me respaldar no meu limite como advogado no próprio estatuto da OAB, né? Eu creio que a maioria dos advogados aqui provavelmente às vezes esquece que a gente tem deveres de cumprimento e também autorizações de cumprimento. Então, assim, a gente tem também um limite que a gente pode transpor, que às vezes você acha que não pode, mas às vezes pode, porque tem previsão legal para isso. Então, por isso que é uma live bem pontual. A doutora vai se basear na lei do próprio magistrado, da magistratura do trabalho, né? Que acho que é a Loman, doutora, eu nunca sei. Loman fala alguma coisinha, mas é mais realmente CPC, CLT, que trazem regras de limite de atuação do magistrado, né? Então, hoje vai ser realmente papo direto. Quem tem limite do quê? O que você pode fazer até certo limite. Depois disso, aí arcar com as consequências, seja na OAB ou um possível crime que a gente vai explicar. Exatamente. E hoje nós vamos estar falando com vocês sobre o lançamento do nosso curso, né, Kelly? Como é que é essa nossa novidade aí? Hoje, na verdade, hoje é o grande finale. A gente deixou para o último dia para lançar o nosso curso, Fórmula F7. Estão conseguindo me ouvir bem? Acho que está cortando. Eu tô ruim de novo, igual ontem? Não, tá bom. Tô achando que minha... Estão ouvindo? Para mim tá normal, você normal. Ótimo. Então, hoje a gente lança o nosso curso, que a gente sonhou, idealizou, tá colocando em prática. A doutora vai explicar mais ou menos do que se trata, mas é o Fórmula F7 de audiência trabalhista e ônus da prova. Tudo isso que a gente colocou em uma semana, a gente vai dar muito mais conteúdo prático e técnico nesse curso, né? Sim, nós vamos trazer para vocês a união da teoria e da prática, tá? Com uma fórmula de 7 elementos, né? Não é fórmula mágica, eu repito aqui, não é fórmula mágica, é simplesmente técnica, 7 pontos que não podem faltar na sua audiência. E inclusive a gente vai até falar disso, até da questão do limite, de você saber, dentro da sua técnica de ônus da prova, quando você vai fazer o protesto e o juiz não quer constar, você tem que saber como se posicionar. Isso é muitíssimo importante e a gente preparou com muito carinho esse curso para vocês. Olha, obrigada a todo mundo, Roseli, minha amiga, esposa de um colega do José Roberto, Guilherme, pessoal em peso aqui, agradeço a presença, é um prazer estar com vocês e poder compartilhar essa novidade nossa, da Fórmula F7. Gente, o próprio nome já disse, Fórmula F7. Então, realmente, a gente reuniu todas essas táticas dentro desse conteúdo. Só que tem um porém, na verdade é um plus, né, que a gente fala.
Fora esse curso, que vai ser uma Masterclass, que vai ser dado no dia 20/3 agora, o dia inteiro, ao vivo, comigo e a doutora, para que você realmente aprenda essas técnicas, a gente vai ter bônus. O bônus são 10 aulas gravadas para esse curso, previamente explicando cada item dessas aulas, disponibilizado no calendário, e mais outros 3 bônus, que é aula de marketing digital ao vivo, com uma expert no assunto, LGPD, que é a nova menina dos olhos do direito do trabalho, também vai ter uma expert no assunto. E por último, que é na verdade, também a cereja do bolo, é uma aula com uma psicóloga relacionada a esse tipo de tema. Então, a gente fez com que esse curso abarcasse todos os pontos, inclusive do comportamental. Por isso a psicóloga, né, doutora? Sim, então assim, na verdade, gente, o curso ele é composto por 10 vídeos, tá? São 5 vídeos gravados por mim, 5 vídeos gravados pela Kelly. Essa Masterclass que vai acontecer no dia 20 de março, ela vai ser ao vivo, é como se você estivesse participando ali com a gente, no bate-bola, pergunta, como se estivéssemos em sala de aula, tá? E ela também vai ficar gravada. Eu não posso assistir, né? Eu não posso participar ao vivo. Nós vamos ficar o dia inteiro, sábado inteirinho, trazendo para vocês. Agora, a gente deu umas pinceladas aqui, mas trazendo toda a união da teoria e da prática, de ônus da prova, estático, dinâmico. Então, vai ser muito bacana. Vocês vão adorar. É um curso num formato totalmente diferente. A gente não pesquisou, formulou para não ser uma coisa parecida com nada. Porque a gente queria entregar um conteúdo diferenciado para vocês, para que você tenha mais segurança, para que você melhore a sua performance na sua audiência. Então, vocês vão ver que não tem livro. Não existe isso. Nós vamos fazer a visão da advogada e da magistrada, unindo a teoria à prática de como você vai utilizar isso na sua audiência trabalhista. E quem está perguntando aqui sobre maiores informações, como fazer a inscrição, como fazer pagamento, tudo isso está no nosso link de inscrição, que está lá na minha bio e na bio do Instagram da doutora Graziele Cabral. Então, depois da live, que tem conteúdo hoje, a gente vai ter pinga nos is aqui. Depois da live, você corre lá, faz sua inscrição. E, gente, é por tempo limitado, tá? Já vai ter o próprio reloginho contando para você ter o seu tempo de fazer a compra. Depois vão ser as inscrições. Mas corre lá depois se você verifica. Então, vamos ao que interessa, né? Hoje, para quem está chegando aqui, o papo reto qual é o meu limite como advogado em uma audiência trabalhista e qual que é o limite de um juiz numa audiência trabalhista. Pois bem, só para a gente ter umas breves considerações, o que o advogado, principalmente um advogado, que ele tem esse domínio que a audiência trabalhista é dinâmica, ele precisa ter ciência. Que quando ele vai para uma audiência, ele precisa preparar todos os fatores de uma audiência trabalhista, que são ônus da prova, sagacidade, técnica, mas ele também precisa se preocupar com eventuais problemas. Mas eu já vou preocupada, ansiosa, sabendo que o juiz vai me mandar prender, ou vai mandar prender minha testemunha, o que eu faço? Não, você tem que ter noção qual é o seu limite em audiência. Então, é por isso que hoje a gente fez esse final para explicar. Existem excessos? Existe, de ambas as partes. Então, como se defender, como fazer, como se portar, é isso que a gente veio trazer para vocês. Presta atenção, aonde que o advogado ele precisa se socorrer para saber qual é o limite dele ou também qual é o dever de atuação no Código de Ética. Gente, se você for lá no Código do Estatuto da OAB, que é o Código de Ética Disciplinar, você vai ver no artigo 6º e no 7º que vai estar discorrendo em vários incisos o que você pode fazer como advogado. Então, tudo isso que a gente fala que é o pela ordem, excelência, que eu posso interromper o juiz, que eu posso explicar para o juiz, tudo isso está previsto no Código de Estatuto da OAB. Além disso, também o próprio Código de Ética já explica para nós a questão da hierarquia. Se o juiz tem hierarquia, se ele não tem, mas ele já deixa bem claro, gente, está todo mundo no mesmo patamar. Então, por isso, você como advogado trabalhista, você que é advogado de outra área, mas está imigrando para a nossa área e vai fazer o nosso curso, você vai entender que, principalmente, você tem que ter ciência que para saber se você vai ter segurança numa audiência por um possível problema ou não, você precisa conhecer o... Vai falando aí, Kelly, que eu não sei como consigo bloquear. Voltou. Coloca no aviãozinho. Tá vendo que tem um aviãozinho?
tá? Sai e volta. Sai e volta, que daí acho que dá certo. Deu? Vai falando aí que eu vou Conseguiu? Tá, vou continuar. sair. Tá, enquanto a doutora volta, eu vou terminando. O código de ética da OAB, para nós advogados, na verdade, é um dos mais importantes. Porque, ainda que você entenda qual é o nível de conhecimento que você precisa ter para aquela audiência, você precisa ter noção, principalmente, qual é o limite do juiz e qual é o seu limite também. E, principalmente, qual é o seu poder de atuação numa audiência. Então, por isso que, se você nunca leu só na faculdade o código de ética e fica assim, um dia quando acontecer eu vou atrás. Não. Hoje eu vou te dar dicas de segurança você na atuação como advogado numa audiência trabalhista. Então, por isso que eu vou te ensinar que eu tenho telefone das questões de prerrogativas da OAB. Eu vou explicar principalmente o porquê que nós precisamos conhecer o código de ética. E aí você vai ver lá no código de ética o seguinte. Lá no artigo 6º e no artigo 7º do Código de Ética, vai estar explicando quais são os seus deveres como advogado. Ou seja, o que você pode fazer, o que você pode fazer dentro de uma audiência, se você pode interromper o juiz, como você deve interromper o juiz. Então, principalmente, fique atento a isso. Se você nunca mais leu o Código de Ética da OAB só na faculdade, pós-live, vai lá e procura saber. Às vezes você acha que, tipo assim, eu tenho medo de falar isso, que o juiz pode ser que ele me mande prender. Gente, isso não vai acontecer. Salvo exceções que a gente vai explicar no decorrer da live. Então, por isso que tenha noção da ferramenta que você tem, que é a sua prerrogativa como advogado. Não adianta você ter somente o domínio da técnica da audiência, porque se o juiz fizer alguma questão, vamos supor um excesso, qual que é o maior excesso? Não vou constar em ata, doutora. Essa é uma prerrogativa minha, é o meu direito. Se ele fizer isso, a gente vai explicar o que vai acontecer, como proceder e qual é a melhor forma para que você consiga ter o seu direito resguardado em audiência. Exato, gente, voltei, desculpem aí. Eu não consegui, tá no modo avião e mesmo assim estava chamando. E aí é o seguinte, eu quero que a Kelly fale o que o Código de Ética especificamente prevê. Eu não sei se ela já falou, porque eu fiquei uns minutinhos aí. E aí eu vou dar a minha opinião no sentido da visão do magistrado e do interesse da gente tentar resolver os conflitos, talvez de uma maneira, numa tentativa administrativa, certo? E depois a gente partir para a briga, digamos assim, tá? Então, Kelly, fala pra gente do estatuto, o que o estatuto garante? Tá. Fora as questões de livre acesso, conversa com o magistrado, MP, que não vão entrar nessa questão, o que a gente precisa ter ciência? Que quando a gente está falando de audiência, o maior problema que a gente tem na audiência são os indeferimentos de requerimentos de advogado dentro de uma audiência. Então, quando o juiz indefere, ele está dentro do próprio poder dele, né? Do poder de convencimento. Mas se a gente quiser constar o nosso protesto, ou seja, como interromper o juiz, como a gente faz isso? Então, como que o próprio advogado faz? Para você interromper um juiz, seja numa conduta dele, falando com a testemunha, fazendo uma pergunta que ele entende, dando indeferimento, conversando com a outra parte, e você como advogado entender que tem matérias de dúvida, ou quiser esclarecimento, ou quiser se posicionar, como que você interrompe isso? Isso está no Código de Ética da OAB. Você precisa utilizar a palavra pela ordem. E aí, o que acontece? A gente até discorreu já isso durante a live, né? Que existem alguns juízes que eles entendem que o pela ordem é interrupção de uma fala ou de uma questão, de uma pergunta por uma testemunha. Mas a grande questão é, quando o juiz estiver fazendo alguma pergunta, indeferimento, qualquer interrupção, você precisa se utilizar da palavra pela ordem. É como se você estivesse explicando para o juiz, sanando qualquer tipo de dúvida em audiência. Porém, que é isso que a gente entra agora na problemática entre juiz e advogado, qual é o momento de fazer isso, doutora? Esperar o juiz falar ou já fala, excelência, pela ordem, essa pergunta, que é o que acontece na maioria das vezes? Bom, veja o seguinte, você pode e deve, tá? No momento em que aconteceu a lesão ao direito, no momento para não precluir, você deve se manifestar. O que geralmente
traz os problemas para a audiência. É quando o advogado, ele, por exemplo, estamos ouvindo as testemunhas, ou está sendo colhido o depoimento pessoal das partes, e a parte, o advogado, interrompe sem falar pela ordem. Então, por exemplo, a testemunha começou a falar alguma coisa contrária ao que ele queria ouvir, né? Contrária ao direito dele. E ele já começa assim, excelência, a testemunha não falou isso. Gente, aí já começa a briga, tá? Aí já começa a briga no bom sentido, tá? Porque o juiz, isso macula o depoimento da sua testemunha. Isso macula o depoimento do reclamante ou do reclamado. Então, essa intervenção, vocês têm que levantar a mão e falar, excelência, pela ordem. Todo juiz, ele vai parar, ele vai dizer assim, ou ele vai falar assim, doutora, eu já lhe dou a palavra, certo? Dificilmente um juiz vai dizer, já lhe dou a palavra, e depois ele vai dizer assim, ah, não, doutora, agora precluiu, como aconteceu naquele exemplo que você contou pra gente esses dias. Né? Então, veja o seguinte, a situação, nesse momento, você fala pela ordem, como eu procedo? Para não macular o depoimento das testemunhas, doutor, é o que? É sobre a pergunta que a senhora falou, sobre o que a senhora constou. Eu peço para a testemunha sair, eu peço para o reclamante sair, ou reclamado, e, doutor, o que é? É isso. Volta a testemunha. Demora, mas você garante toda a lisura, toda aquela situação dentro daquele processo de garantir que não houve mácula do depoimento. Tá? Agora fale, porque tem magistrado que entende que você esperar ele terminar a frase não precluiu. Tem magistrado que entende que se ele pegou e deu uma decisão e continuou falando e você não se manifestou, precluiu. Então é neste momento que você precisa falar, utilizar do seu direito, é um direito. Gente, como eu falei, tanto o juiz como o advogado têm direitos e deveres. Não há nenhum tipo de hierarquia e você deve sim surgir, tá? Eu achei que na hora que eu tinha saído, a Quero tinha falado em questão de fazer, de reclamação na corregedoria. Acho que você não chegou a falar, né? Não, então não tá. Porque... Perdão, pode falar, doutora. Não, depois se você não tinha falado ainda. Então, assim, o que eu posso fazer quando o magistrado toma essa posição? Então, assim, pela ordem, assim, o Guilherme está falando assim, ao meu ver, pela ordem. Gente, eu vou dizer uma coisa, a palavra é o que menos importa. O que você tem que se manifestar eu quero falar, mas já não vai falando, interrompendo. Porque muitas vezes o advogado, ele quer falar, mas ele já fala assim, excelência, o reclamante falou assado e a senhora postou assim, certo? Então, é isso que não é possível, não deve acontecer, tá? Então, tomem cuidado com isso. Essa questão do pela ordem, até o doutor Guilherme está falando, mas existem questões que não são de ordem. Ao meu ver, pela ordem está sendo mal utilizado. Pois é, o Código de Ética, ele garante que o pela ordem é para sanar dúvidas, problemas, questões de ordem. Então, ele não muito parte da premissa que é matéria de ordem pública ou não. Ele fala que qualquer manifestação, eu vou até tentar achar aqui no decorrer da nossa live, no próprio código, no Estatuto da OAB, que ele fala que é essa questão de interrupção. Ou seja, toda vez que você quer se manifestar, no qual alguém está falando alguma questão que você não concorda, que está infringindo os direitos do seu cliente, você precisa se manifestar com a palavra pela ordem. Isso é garantido pelo código. Porque, gente, pela ordem, veja bem, não é pela ordem dos advogados, é pela ordem, assim, vamos por ordem, exatamente, eu quero a minha palavra, eu quero falar, então, pela ordem da situação, entendeu? Então, pela ordem da situação, eu gostaria de falar. Tá? Então, uma expressão que significa assim, excelência, não gostei, quero falar, quero me manifestar. Então, se manifestem, não tenham medo. Vejam, e aqui eu já vou entrar com a outra situação. O que a gente percebe que o advogado ele tem receio? Ele tem receio da postura do juiz, de levar eu vou até usar uma expressão informal. Ele tem medo de levar um tom, né, do magistrado, certo? Gente, isso daí você tem que
você sabe, sinceramente, dá a sua cara a tapa. Os bons advogados, eles não estão nem aí. A gente às vezes é cínico, a gente pega e consta na ata, indefere 1, 2, 3, 4, 5, 10, e ele continua com aquela mesma cara de paisagem. E continua, e é assim que você tem que fazer. Ah, eu tenho medo que o magistrado me prenda. Gente, isso é muito difícil de acontecer. Ah, mas pode haver desacato de autoridade, que inclusive nem existe esse crime, né? É desacatar servidor público, né? E aí a gente acabou sendo utilizado como desacato de autoridade. Desacato de autoridade seria o quê? Humilhar, debochar, né? Tratar ali a atuação do servidor ou do juiz de uma forma humilhante mesmo. Tá? Mas as situações, para chegar a esse ponto, tem que ser algo muito grave. Quem me acompanha no Instagram, esses dias eu contei que em 15 anos aconteceu uma vez de eu mandar, de eu dar voz de prisão para um advogado. E até foi engraçado que as pessoas acharam que eu usei uma figura de linguagem, assim, tipo, o advogado pediu para prender umas 10 vezes. Não foi que ele fez atos que foram atos de desacato. Não, ele realmente pedia toda hora. Doutor, o senhor está se exaltando. Doutor, excelência, não estou, não, senhora, por que a senhora não manda me prender? Doutor, passava de novo, doutora, vou indeferir. A senhora está me pegando no meu pé, por que a senhora não manda me prender? E foram assim, foi que até na última vez eu peguei e falei assim, então tá bom, então o senhor está preso. Ligue agora para a OAB, né? Porque nós temos esse dever de né? O advogado ele precisa, para ser preso, tem que ter a presença da OAB, ligamos, tal. Houve depois uma retratação, mas foi só essa situação. Hoje eu não falo, olha, eu acho que eu nem faria, se fosse hoje, nem nesse caso eu faria, sabe? Eu desmarcaria a audiência. É um desgaste, né? É um desgaste para todo mundo, né? É um desgaste para o advogado. Eu costumo falar que para você chegar no limite realmente de um juiz te dar voz de prisão, ou até mesmo para a própria parte, enfim, é porque realmente a audiência já foi para um lado mais pessoal possível, né? A não ser que o advogado, que na audiência trabalhista, o mais que ele fica é na discussão do protesto, né? Protesto. O resto, só se ele estiver realmente falando coisas que já estão fora do padrão já de uma advocacia de um bom senso, né? Sim, e aquele dia, depois o advogado veio e falou assim, excelência, me desculpa, depois que a gente foi conversar, ele não chegou realmente a ser preso, né? Houve uma retratação, né? E ele falou assim, aqui eu tô com um problema na minha família, eu tenho 4 filhos. Doutor, por quantidade de filhos, porque eu já tinha 3 na época também, tá tudo pequenininha ainda. E eu falei, se for por quantidade de filho, não justifica o senhor ter me tratado na audiência inteirinha desse jeito, pedindo para eu prender o senhor toda hora. Então, é muito. Então, assim, por isso que eu digo, não tem que ter medo. Quando eu coloquei a toga, entrei aqui de toga para mostrar que aquilo ali, isso aqui é assim, não estou desrespeitando, tá, gente? É uma veste talar que impõe o respeito no ambiente formal, tá? Mas que você não precisa ter receio. Juiz não constou o meu protesto em ato, o juiz não quer constar alguma situação que eu quero que conste em ata. Doutores, vocês podem gravar, lembra que a gente conversou de gravar a audiência, desde que você avise, o juiz vai colocar as ponderações dele, né, que aquela gravação ela não pode ser pública, enfim, vai haver essa situação, tá? Então, você não precisa ter medo, ninguém. Agora, respeito tem que haver dos dois lados. O advogado precisa respeitar todo o trâmite da audiência e o juiz também precisa respeitar os direitos que o advogado tem. Né? Então, nenhum querer se sobressair ao outro. Ah, não, eu mando mais. O que eu percebo muitas vezes, gente, é uma briga de ego. Desculpem falar, meus colegas vão me matar, os advogados também podem querer achar ruim, mas eu percebo uma grande briga de egos e ninguém ganha nessa briga. Tá? Então, tomem cuidado e registrem, grave, chama uma testemunha, um outro colega seu advogado, tá? E essas são as possibilidades que vocês têm de agir diante, de repente, de um abuso de autoridade de um magistrado. Eu costumo falar que, lógico que na hora quando tá todo mundo com os ânimos exaltados, né? As coisas começam a ficar um pouquinho fora do que era para acontecer.
Então, qual que é o que a doutora sempre falou aqui nas lives, né? Uma comunicação não violenta. Tentar convencer o magistrado, excelência, mas é uma prerrogativa minha. Tenta constar em ata. Sei, gente, que na prática é diferente, né? Mas vale a primeira tentativa, que é a conversa. Não deu, sei lá, chama uma testemunha. Olha, estou tentando pedir para o magistrado constar esse tipo de protesto, ele não quer constar em ata. Não tem testemunha, como já aconteceu. Vamos supor que na vara só tinha uma pessoa e era a secretária, que estava dentro da audiência. Não tem, começa a gravar. Excelência, estou gravando a partir de agora, o senhor não está querendo constar em ata os meus pedidos de requerimento. Não deu, doutores, aí eu já sou da outra premissa maior. Eu, desde que me formei, eu sempre tive medo da violação de prerrogativas. Então, para quem não sabe, toda OAB tem um telefone celular de prerrogativas, ou seja, quer dizer que se houver qualquer violação, você pode estar ligando para a OAB. Então, viu que não teve nenhum desses requisitos atingidos, liga na hora. Falei, excelência, então eu quero que a audiência seja lacrada, eu estou chamando as prerrogativas da OAB e eu costumo falar que daí vem a cavalaria, né? Aí, se não resolveu no bem, vai no amém. Então, chama todas as prerrogativas da OAB e aí que realmente acontece o maior desgaste possível. Porque o que acontece esse desgaste? Para quem não sabe, quando há uma violação de prerrogativas da OAB, ou seja, ou quando o próprio OAB vai até o recinto onde está acontecendo a violação, ou depois, quando o próprio advogado comunica ao OAB, existe o desagravo, né? E o desagravo é uma coisa que eu falo que é uma coisa muito importante para o advogado, mas também para quem violou o direito é meio uma questão meio vergonhosa, né? Porque você realmente recebe toda uma nota de repúdio da OAB pela violação daquelas prerrogativas. Então, sempre, o que eu posso dar uma dica? Viu que todo esse espaço, claro que nunca chegou a esse fator, tá? Eu nunca nem usei o telefone. Mas se algum dia for necessário, tem o telefone. Viu que não tem mais essa condição de ter esse passo a passo até que a sua prerrogativa seja violada? Liga para a prerrogativa. É para isso que existe o OAB, para fazer esse amparo. Então, viu que depois de ter conversado com o juiz, não ter celular para gravar, não tem testemunha, sei lá, liga para as prerrogativas da OAB, que daí, de alguma forma, vai ser garantido. Agora, gente, inclusive eu acho muito importante. Uma certa vez, eu estava fazendo uma audiência e o advogado, ele estava advogando para o pai dele. E ele estava muito emocionado, sabe? Colocou o coração todo naquela ação. E ele, alterado o tempo todo, e eu falei, não estava conseguindo fazer audiência, não estava conseguindo. Eu botei para gravar, eu coloquei para gravar, não estava adiantando. Eu falei, se eu chamar um servidor, certo? Se eu chamar um servidor, ele vai dizer que o servidor está puxando a brasa para minha sardinha. O que eu fiz no meio da audiência? Eu liguei para o presidente da OAB, porque na hora, no momento ali, eu lembrei, liguei, falei, acho que era o atual, só que no outro mandato. O Léo, falei, olha, Léo, é o seguinte, eu preciso de alguém da prerrogativas aqui na sala, era em Várzea Grande, lá na sala de audiência em Várzea Grande, porque na hora a gente suspendia a audiência, passou uma hora, veio o representante e resolveu. O advogado se acalmou, a gente ficou, o representante da prerrogativas participou da audiência, tá? Agora, gente, eu sempre defendo, antes de tomar essas atitudes mais drásticas, né, como está previsto lá, eu posso ligar para a OAB, eu posso fazer a denúncia do magistrado na corregedoria, eu posso ir no CNJ, ótimo. Isso realmente vocês têm esse direito e eu acho que ele deve ser usado. Mas como nós estamos falando sobre a questão da comunicação não violenta, de você tentar resolver, primeiro, como a Kelly falou, conversa com o magistrado, certo? Viu que não teve jeito, você tem, nós não estamos falando ali no calor da hora, né? No calor da hora você tentou conversar com o magistrado, não deu, tentou gravar, tentou testemunha, não deu, liga na OAB. Mas vamos supor que é uma situação que você pode... tem um tempo, então você, antes de ir para a corregedoria, faz uma informação na ouvidoria. Isso chega para a gente, tá? Deixa eu falar que isso chega para a gente. Não tenha medo de falar assim, eu vou falar na ouvidoria na hora. Tanto o elogio, como a crítica, como a reclamação, chega para a gente. E aí não deu, é óbvio, vai para a corregedoria. E a corregedoria, na nossa corregedoria é muito prática e rápida,
certo? Então, logo que se tem uma reclamação, o magistrado já é intimado para apresentar suas razões, pode até ter uma instrução de um eventual processo e depois virar um PAD, que é um procedimento administrativo. Então, é isso, vocês precisam usar as armas que tem, mas como até o Guilherme concordou, concorda, é melhor ser razoável. Eu acredito que a tentativa, o primeiro passo é buscar essa razoabilidade, tá? E a gente sempre fala que na razoabilidade a gente consegue ter uma relação boa pós, né? Porque eu, como advogada, às vezes as pessoas falam assim, nem fala, nem faz a denúncia no CNJ, nem faz na ouvidoria, que você vai ficar marcada para o resto da vida. E assim, aí acontece o quê? Que o advogado ele acaba não se impondo, o juiz, se ele naquela posição dele, se ele for arbitrário, realmente ele continua sendo arbitrário, só que uma conversa, sei lá, depois passou a audiência e falou, excelência, olha, eu tô tentando conversar com o senhor, porque na próxima vez realmente eu vou ter uma conduta mais extrema, sei lá, uma denúncia no CNJ, né, que a gente sabe que uma das mais extremas também é a denúncia no CNJ. Então, assim, até que isso aconteça muito, é bom que siga o passo a passo para ter essa condição de boa relação entre advogado e juiz. Claro que a gente está falando de uma juíza que, igual a doutora Grazi, tranquila, né, dentro do possível, né, tranquila e tudo mais, e entende que já foi advogado na área, sabe quais são os nossos problemas como advogado. Então, assim, sei que também tem os juízes que não entendem dessa forma, né, que preferem realmente chegar a um extremo para depois tomar uma atitude. Então, é bom que saiba esse passo a passo, porque, assim, é claro que tudo que a gente falou durante essa semana, até para quem está chegando agora, a gente está lançando um curso de Fórmula F7 de audiência trabalhista anos da prova, que está sendo abertas as inscrições hoje, pós-live, o link na minha bio, o link da doutora Grazi. Então, é justamente nesse curso que a gente quer mostrar para vocês como fazer, como deve ser feito, ter a segurança que juiz, ele pode realmente e deve colocar ordem no recinto. Só que existe um limite que você, advogado, precisa respeitar. Às vezes, eu vejo que tem muito colega nosso que ele já chega na audiência sabendo que o juiz vai mandar tanto que ele só fica esperando o juiz dar as orientações para ele, como atuar. E a gente não quer formar advogado desse jeito, passivo. Advogado trabalhista, ele é ativo, porque ele sabe que ele precisa realmente convencer o magistrado. Seja enfrentando ele, seja mostrando para ele que ali todo mundo está no mesmo lugar, o juiz está tendo a parte dele como julgar o caso, saber o que é verdade e o que é não, nós provarmos para o juiz o que é realmente dentro daquele limite do que é razoável, daquilo que está previsto na lei de forma legal e realmente trazer essa forma como se fosse uma questão mais tranquila, mas não deixar tranquilo ser passivo, porque também advogado passivo em audiência eu só vejo assim, ó, o juiz joga para um lado, o colega joga para o outro. Eu falo isso por experiência própria. Eu lembro que logo quando eu me formei, eu entrei com uma ação contra uma olaria de Várzea Grande e o advogado era o presidente da OAB. E aí, ele na maior... Como que eu posso dizer? Era um lorde, né? Ele entrou numa audiência sabendo que eu era novata. Ele via pelo número da OAB e dava para ver no meu rosto. E aí, era natural que na classe ele me jogava para um lado, o juiz me jogava para o outro. Porque quando a gente não domina esse tipo de técnica, saber se impor, saber que você pode falar alto com o juiz se ele tiver realmente... sei lá, diminuindo suas prerrogativas ou diminuindo o seu poder entre cliente e advogado. Então, tudo isso é saber se posicionar. Para isso que a gente quer fazer realmente passar esse tipo de informação. Kelly, é perfeita a sua colocação. Gente, eu já falei para vocês, você precisa se impor. E impor não é levantar a voz. Às vezes pode ser necessário. Tá? Mas o impor é você mostrar que você tem conhecimento, que realmente a gente... Eu lembro que eu já falei para vocês assim, olha, é mais fácil para mim um advogado inseguro, um advogado que não tem conhecimento, porque eu vou levando a audiência, eu vou conduzindo, não conduzindo para o que eu digo para o mal ou não, mas eu digo assim, a questão da condução no sentido de que ele não... Eu indefiro, ele nem fala, indefiro. Nem protesta. Olha lá, o juiz bater na mesa, falando ríspido, intimidando a testemunha. Veja bem, foi legal essa pergunta da Luciana. Limites, né? Limites. Limites. Veja, bater na mesa, não. Ninguém pode bater na mesa, nem advogado, nem juiz, nem tomar esse tipo de situação. Agora, veja bem, vocês têm que diferenciar o que é falar ríspido e intimidar
com regras, com técnicas de interrogatório, certo? O juiz, nós temos que fazer todas as regras, nós aprendemos, nós temos técnicas, tá? Então, você, às vezes, aumentar a voz, ser irônico, certo? Isso daí é para desestabilizar emocionalmente a testemunha, isso é proposital. Tá? Então, quantas vezes, a doutora Graziele foi irônica, foi arrogante, certo? Não, isso é uma técnica, tanto no depoimento da parte, tanto no depoimento da testemunha. Nós temos essas técnicas para desestabilizar aquela testemunha, tá? Porque se ela estiver mentindo, aquilo ali, ó, eu quando era advogada, eu lembro do Nicanor, que lembra que eu falei, eu quero ouvir por desencargo, eu não precisava, não era ônus meu, e ele virou essa testemunha do avesso. Certo? E eu lembro que ela falou, você para ele falou assim, você? A senhora acha que está no quintal da sua casa? Que eu sou seu coleguinha? O Nicanor, aquela paciência em pessoa. E eu não esqueço disso. Aí na hora eu falei, nossa, eu falei, o que tá, né? Eu falei, meu Deus, né? Aí era técnica, eu era advogada na época, então é técnica, então não confunda, tá? Agora, gritar, berrar, humilhar, isso ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer, nem o advogado, porque também acontece, doutores, e o pessoal que está assistindo, tá? Nós temos advogados que também ultrapassam, então por isso que a gente falou, vai ser um bate-bola, eu defendendo também o lado do magistrado, que ultrapassa. Muitas vezes até o fato da pessoa ali ela acaba ultrapassando o limite, ela mesma levantando a voz, ela mesma sendo irônica, tá? Olha lá, tem um advogado, um magistrado que fala, quando sai fora do combinado, eu sou muito curioso, conte-me mais sobre isso. Gente, técnicas são várias. Você pode criar, então não confundam, tá? O juiz pode sim, ele pode ser persuasivo para o acordo, isso está tudo na lei. Tá bom? Então não pode confundir essa questão de ríspido com, muitas vezes, incisivo. É diferente. Perfeito. Mas existem limites também. Exemplo, se o juiz estiver realmente coagindo, né, a testemunha ou o cliente, coisa que eu nunca vi como advogado. Tem essas palavras ríspidas, né? Tem a questão de o senhor está se movimentando, senta direito, porque a linguagem corporal, né? Que eu sei que tem muitos juízes que também analisa isso. Mas nós, como os advogados, também precisamos, excelência, pela ordem. O senhor está tendo excesso, minha cliente está ficando constrangida, o senhor está se excedendo. Então, assim, também pode fazer isso. Ah, mas eu tô com medo, o juiz está batendo na mesa. Gente, então pede para constar em ata. Fala, olha, eu quero que conste em ata, excelência, que o senhor está realmente se excedendo. Eu pedi para o senhor já manter o decoro, acho que até é muito forte, né? Para o senhor diminuir essa incidência, porque minha cliente está ficando constrangida. Isso também é uma atuação do advogado, né? Claro. Porque a gente sabe que existem juízes no sentido que ele vai realmente pressionar seu cliente e na verdade é o dever dele. Mas também existem juízes que vai tentar coagir a sua testemunha para ouvir aquilo que ele acha que é verdade. Acontece. Então, para isso você precisa também falar para o juiz, ó, excelência, pela ordem, o senhor vai ter que diminuir o tom com a minha cliente, eu peço tratamento mais urbano com a minha cliente porque ela está se sentindo coagida. E aí gera um tipo de faísquinha, isso é natural. Claro! Mas é bom que você já se impôs. O juiz fala assim, epa, então deixa eu diminuir o tom aqui, senão vai vir o OAB, vai virar denúncia, o negócio vai ficar complicado. Então, e há um maior respeito, Sim. há um respeito no sentido de saber se essa pessoa está dominando a situação, porque é natural do ser humano. Se você indefere, você se impõe, a outra pessoa ela recua, você acha que tá bom, você não está se excedendo. Agora, quando o outro fala, opa, peraí, não é assim. Então, são os limites que a gente precisa dar. E é isso que vocês precisam aprender e nós estamos dispostas a ensinar para vocês com o F7, com a fórmula Descomplicando a Audiência Trabalhista. Tá? E eu quero contar mais uma coisinha aqui, porque a nossa live já está acabando, mas assim, vão ser abertas as inscrições agora, o link vai estar na bio do meu Instagram, do Instagram da Kelly, tá? E tem uma novidade, tá? Os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar o livro que eu escrevi como coautora com o Marlos Melec,
que é a reforma trabalhista em 60 minutos. Então, vai ser enviado para o endereço dos 10 primeiros inscritos que comprarem o curso, vão ganhar o livro, tá? Esse não é sorteio, não é concurso. Os 10 primeiros inscritos vão receber o livro como um brinde. E um brinde meu, porque ela já deu o brinde, né? Eu também falei, epa, também preciso dar meu brinde, senão eu vou ficar para trás, né? Ó, gente, os 30 primeiros inscritos no nosso curso, eles vão ganhar uma mentoria ao vivo comigo de 1h30. Então, a gente vai falar sobre tudo, desde RT, desde impugnação, ônus da prova, audiência, quais são os tipos de protestos. A gente vai dar, inclusive, eu na minha mentoria, que vai ser somente comigo como advogada, principalmente, eu costumo falar que o advogado bem preparado, ele vai inclusive até com o trechinho de como constar os protestos dele. Então, por isso, que tudo isso eu vou te ensinar, não na forma técnica, mas também na forma didática. Como falar, como explicar para o juiz, inclusive com textinho. Então, gente, não esquece. A gente vai ter que encerrar agora, que já está no final da nossa live. Eu, particularmente, eu quero agradecer vocês por toda essa semana, pelo empenho, por realmente estar com a gente durante toda essa semana, todos os dias às 9 horas, inclusive ontem, que a gente sabe que sábado é puxado. Parabéns, vocês vão poder realmente, a partir de agora, com tudo isso que a gente explicou, aplicar na prática, porque agora é, como sempre digo, né? Quero ver na vida. Você aprendeu tudo isso com a gente, agora você precisa aplicar na prática aquilo que você aprendeu no desafio. E quem quer saber realmente mais de forma profunda, técnica, objetiva, escalonado, se inscreva no nosso curso. Exatamente. A gente encerra aqui, também quero agradecer de coração, sabe? A presença de todos, a participação. Tá? Esperamos que nesses 6 dias nós tenhamos despertado em você o interesse e a vontade de se desafiar, certo? De se desafiar a ser um profissional melhor, a dominar as regras do ônus da prova, a não ter medo da audiência trabalhista, a não ter medo do juiz, a não ter medo do seu outro colega. Por quê? Porque a pessoa segura, ela reduz ou até perde os medos e a insegurança. E a pessoa segura é aquela que tem o conhecimento, que tem a técnica, tá? Então, gente, um ótimo final de domingo. Muito obrigada. E não percam tempo, corram lá para ganhar o livrinho. O Márcio estava falando ali, ó, livro muito bom. É bom mesmo, ele ainda está atualizadinho para quem ainda quer um resuminho ali do que mudou com a reforma trabalhista. Um beijo para todo mundo. Vamos fazer nosso momento desafio, mas agora sim, a hashtag é um desafio. Vai, doutora. Verdade, olha lá, o nosso... Gente, ó, muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada a todo mundo. Sucesso. Eu espero vocês na nossa live. Nossa live, não, no nosso curso. No nosso curso, a aula ao vivo, vocês vão ver que incrível que o projeto dela, vocês vão adorar. Tá? O último print do nosso desafio, posta lá, hashtag eu me desafio, marca eu e a Kelly, tá? Muito obrigada, pessoal. Olha, um beijo grande para todos vocês. Um beijo. Desafio cumprido. Até mais. Yes! Tchau, gente. Até mais. Tchau.